Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por mais essa oportunidade. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Dayana. Eu sou a filha amada de Deus e eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. E para você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link de acesso ao nosso grupo do WhatsApp e você é nosso convidado a vir fazer parte. Isso porque, depois da reunião, nós costumamos conversar sobre a palavra e muitas porções são liberadas por Deus através da vida das minhas irmãs nesse momento. Então, clica aí no link e vem congregar conosco. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos para a ministração dessa noite. Então, queridas, nas últimas ministrações, aquelas que estavam na sala ou que assistiram pelo canal do YouTube, vão lembrar que o pastor Rony trouxe uma palavra poderosíssima sobre a fé e sobre as coisas novas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em outra reunião, a Josi também trouxe uma palavra muito especial sobre a necessidade urgente que nós temos de nos desfazermos do velho para entrar no novo. Vocês lembram disso? Pois bem, hoje eu estou aqui com vocês para falarmos novamente sobre esses assuntos. Eu acredito que ainda não tenhamos superado essas questões, ou talvez tenhamos até feito, mas precisamos continuar fazendo. Por que eu digo isso? Porque o Senhor está comunicando no meu coração sobre o mês que vamos entrar, agora no próximo dia 2 de novembro. Você já ouviu falar sobre o calendário de Deus? Bom, se você esteve aqui conosco, você já ouviu falar sobre o calendário de Deus. E é por isso que hoje vamos falar do outono, das folhas secas caindo, para que as novas possam nascer. Hoje vamos falar de um tempo de Deus para as nossas vidas todo especial. Alguns podem até pensar que não é um tempo bom, mas é um tempo bom sim. É um tempo de renovação. Porque as folhas velhas, elas precisam cair para que as novas nasçam. Tem algum tempo em que a pastora Fabiana e o pastor Rony estão nos falando sobre o tempo de Deus. Quem está caminhando conosco sabe o quanto este assunto tem sido abordado por aqui. Inclusive, nós tivemos um módulo inteiro de ensino sobre o tempo de Deus, em relação aos dias da semana e depois sobre os meses. Vocês lembram do ensino sobre a frutificação? Então, ensinos valiosíssimos para que nós não venhamos a perecer por falta de conhecimento. Em Oséias 4:3 está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que nos faz concluir que todo esse ensinamento está sendo transmitido para nossa proteção, para que nós não venhamos a perecer, queridos. Este ensinamento e o que estamos aprendendo nesses ensinos nos guarda das astutas ciladas do inimigo. Mas quem é capaz de discernir o tempo e as estações? O tempo kairos, o tempo marcado, o tempo determinado, que cria um ritmo em nossas vidas e alinha as nossas vidas em sincronia com o ritmo de Deus, fazendo-nos ressoar com o seu tempo. Estar em sincronia com o tempo de Deus é estar no lugar certo, na hora certa. Assim, alinhamos à vontade de Deus. Não perdemos as oportunidades de avançarmos em direção à plenitude do que Deus nos criou para ser. Então, o próprio Deus nos coloca no lugar certo e na hora certa. Entramos em perfeito alinhamento com a vontade do nosso Pai, do nosso Criador, daquele que nos formou no ventre das nossas mães e nos criou de forma perfeita e admirável,
para cumprirmos a missão para a qual nascemos para fazer. Então, queridos, você consegue discernir o tempo de Deus? Você caminha com alguém que discerne o tempo de Deus e te aconselha sobre isso? Hoje, vamos falar um pouquinho sobre o mês de Shesvan, ou Bul, como é chamado na Bíblia Sagrada. Este mês está atrelado à tribo de Manassés. Vocês sabem que cada um dos filhos de Jacó se tornou uma tribo de Israel. E a tribo de Manassés surgiu da divisão da tribo de José, que recebeu o nome dos seus herdeiros, Efraim e Manassés. Gênesis 41, do 51 até o 54, está escrito: Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, então, ele pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. José, ainda jovem, havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. Manassés, então, nasceu no Egito depois que José foi liberto da prisão e havia se tornado governador do Egito. Então, Manassés é o filho mais velho de José, que mais tarde foi adotado por Jacó. José deu esse nome ao seu filho porque Deus lhe fez esquecer a sua aflição. Então, o nome Manassés quer dizer que se faz esquecer. Ao primogênito, José chamou de Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Então, na Bíblia Sagrada, encontramos o mês de Bul, em 1 Reis, o capítulo é o 6 e o versículo 38, que diz: No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado com todos os detalhes de acordo com o seu projeto. Acredita-se que nesse mês o dilúvio aconteceu, e também foi nesse mês que o Senhor restaurou a aliança que o Senhor com o seu povo, dizendo, através do arco celeste, que havia feito uma aliança com o seu povo e que nunca mais destruiria a humanidade daquela maneira. O mês de Bul, também conhecido como Shesvan, é o mês de outono do calendário hebraico, com 29 dias, exceto em anos completos, quando tem 30 dias. Esse ano, o início desse mês se dará no dia 2 de novembro. Este mês que estamos prestes a entrar é um mês em que as folhas caem. As coisas velhas têm que morrer para o novo nascer. Nesse mês, temos que cuidar com o fermento e com o veneno. A bênção liberada para José também alcança Manassés. Então, já que estamos falando de José, vamos aprender agora com José a perseverar, a não murmurar e a vencer todas as coisas na direção e no tempo de Deus? Em Gênesis, a partir do capítulo 30, encontramos então a história de José. José era um jovem de apenas 17 anos quando cuidava das ovelhas do seu pai junto com seus irmãos. E certa vez, José teve um sonho e acabou contando o sonho aos seus irmãos. Disse que havia sonhado que estavam em um campo amarrando feixes de trigo e, de repente, o feixe de José e os feixes dos irmãos se colocavam em volta do feixe dele e se curvavam diante de José. Depois, sonhou outra vez e também contou aos seus irmãos que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, diante deste sonho, e por ser José o favorito do seu pai, seus irmãos ficaram com muita raiva dele e acabaram vendendo José aos ismaelitas por 20 barras de prata. Assim, foi que José foi levado para o Egito. José foi vendido pelos midianitas ao capitão da guarda do rei do Egito. As narrativas apontam que José era um homem belo e simpático. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. E sabemos que a mulher do capitão desejou José, e ele a negou, e assim, de forma injusta, foi parar na prisão. José foi abençoado por Deus e conquistou a simpatia do carcereiro.
José logo foi encarregado de todos os outros presos e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. Ali na cadeia havia 2 servidores do rei do Egito, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E o que ocorreu foi que eles tiveram um sonho e queriam a revelação desse sonho. Então, foi José que recebeu a revelação do Senhor e disse que o chefe dos copeiros seria solto e o chefe dos padeiros morreria, como de fato aconteceu. 2 anos se passaram e o chefe dos copeiros, que havia sido solto, esqueceu completamente do que havia acontecido até que o rei teve um sonho. O rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo e, de repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer capim na beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e as gordas. O rei voltou a dormir e teve outro sonho, e desta vez 7 espigas de trigo saíram de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento, quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. José finalmente foi lembrado pelo chefe dos copeiros e chamado pelo rei, que prontamente disse que quem haveria de revelar o sonho era Deus, e assim foi feito. José disse que as 7 vacas bonitas e as 7 espigas eram 7 anos, que as 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. Deus mostrou ao rei o que ia fazer. Disse que haveria 7 anos em que haveria muito alimento em todo o Egito e que depois haveria 7 anos de terrível fome. Disse também que a repetição do sonho seria que Deus resolveu fazer isso e fará logo. Assim, a partir desta revelação, José se tornou governador do Egito. Diante disso, José, nos primeiros 7 anos de fartura, armazenou os alimentos. E quando acabou os 7 anos de fartura, os outros países passavam fome. Mas no Egito havia o que comer. E foi assim que José alimentou o povo egípcio, quando os demais países já não haviam o que comer. A família de José jamais podia imaginar nessa época que José havia se tornado governador do Egito. E foi justamente para este lugar que o pai de José enviou os seus irmãos, a fim de comprar os alimentos. Foi neste momento que José mostrou de quem ele era filho, pois entendeu o propósito de Deus e acolheu a sua família. Em Gênesis 45, do versículo 3 até o 15, está escrito: Então disse José aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos, naquele momento, ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram nem responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. E quando eles se aproximaram, ele disse: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. E do contrário, tu, a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês.
Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e traga meu pai para cá, depressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Esse texto está em Gênesis 45, do 3 ao 15. Então, queridas, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo nós já conhecendo a história, quando as folhas do outono começam a cair, muitas vezes parece que nós estamos querendo segurá-las, não é mesmo? Nos apegamos às folhas secas com todas as nossas forças e não deixamos que caiam. O poder da alma latente que está sempre disposta a nos paralisar. Nós achamos que isso é uma proteção, mas não é. Isso é a nossa alma resistindo às mudanças, querendo ficar confortável e estagnada. Nós sabemos, Deus está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos nos posicionar. Ainda sobre a história de José, mesmo que o posicionamento de José ao negar a mulher de Potifar tenha deixado o inimigo desesperado e tenha colocado José na prisão, este era o posicionamento daquele que serve a Deus. Esse era o posicionamento que Deus esperava de José naquele momento. Todos devemos escolher. Ainda que contrariasse, então, toda a lógica, ou que corresse o risco da própria vida, nós devemos escolher. Assim como José, naquela situação, ele escolheu. Ele teve que deixar as folhas caírem. O que fez a mulher de Potifar quando José se posicionou, então negando fazer a sua vontade? Ela inventou uma mentira e disse exatamente o contrário do que estava acontecendo, a fim de incriminar José. Todavia, queridos, esta é a hora de deixarmos as folhas secas cair. Eu fico imaginando uma árvore em todas as suas estações. Agora, pense nas suas folhas na estação de outono. As folhas estão prestes a cair. Já estão ficando amareladas e depois elas ficam marrom. E é necessário que elas caiam, porque somente assim nascerão outras, novas e verdes. Quando nós não deixamos, queridas, as folhas velhas caírem, nós estamos querendo nos colocar na posição de Deus. Nós estamos querendo controlar até mesmo as estações. Queremos segurar as folhas, que o próprio Senhor, o nosso Deus, determinou o tempo correto delas caírem. Para José negar a mulher de Potifar, ele teve que se posicionar. Concordam comigo que ele precisou renunciar? Ele correu um risco. Ele deixou o orgulho de lado e deixou as folhas secas caírem. Para as folhas secas caírem, nós devemos deixar muitas vezes o nosso conforto, aquilo que nós estamos acostumados a viver no nosso palácio. Nós devemos deixar o orgulho de lado e só deixa a folha seca cair aquele que é humilde e aquele que reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Nós queremos viver o novo de Deus, não é mesmo? Eu quero. Nós queremos que a profecia se cumpra. Quem não tem uma profecia guardada no coração? Aquilo que o Senhor disse que ia acontecer. E vai acontecer. Queremos ver o sonho profético se realizar na nossa vida, não é mesmo? Como é bom receber uma profecia. Hoje vemos celebrações lotadas. Ávidos estão os nossos irmãos por mais uma profecia. Nós estamos pedindo em todas as nossas reuniões sonhos proféticos. E isso é maravilhoso. Eu também peço a Deus sonhos proféticos. E eu também desejo que se cumpram as profecias de Deus para minha vida.
eu também gosto de recebê-los. Eu também quero o novo de Deus. Eu quero e eu desejo fazer aquilo que eu nasci para fazer. Mas sabe, queridas, para nascer tem que morrer. Para a florzinha nascer é preciso que a semente germine. Como pensar em novidades de vida da maneira que estamos? Hoje eu fiz uma limpeza aqui na minha casa e eu fui organizar o armário dos sapatos. E nesse momento o Senhor falou muito fortemente ao meu coração que aqueles calçados não estavam nem cabendo no lugar que eu tinha para guardá-los. E sabe, eu resisti até mesmo tirar uma pantufa velha do armário. Nós não queremos nos desfazer de nada, nem da pantufa velha, toda rasgada, suja. Mas nós queremos que a profecia se cumpra. Nós queremos viver o novo de Deus. Morrer para você, talvez seja doar a sua sandália preferida, seja colocar fora aquela pantufa velha, toda rasgada, aquele chinelo de dedo que está todo estourado, todo estragado, e você criou uma estima por ele, criou um sentimento pelo chinelo, e você não consegue nem colocar fora. Morrer para você talvez seja abrir mão do rodízio de pizza do final de semana e pegar esse dinheiro do rodízio e fazer uma oferta de justiça na sexta-feira. Talvez morrer para você, deixar as folhas secas caírem, sejam outras coisas. Eu não sei exatamente o que será o morrer para você nesse momento. Mas com toda certeza, este é o tempo que o Senhor deseja, que você decida fazer isso, para que o novo possa entrar. É como se houvesse um único espaço, queridas. Existe um único espaço. E para aquilo que Deus tem de novo para as nossas vidas, ocupar esse espaço, você tem que tirar aquilo que está velho. Porque não tem como as duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Então, já finalizando, José foi governador. Mas para chegar lá, ele foi forjado. Ele teve que aguentar muitas situações. E José, ele aguentou as situações com alegria e com gratidão. Ele foi temente a Deus e ele perseverou. Ele não murmurou nenhuma vez. E ele saiu dos ambientes que tinha que sair. Ele saiu dos ambientes de morte e de sepultura. Ele não se agarrou àquele lugar. Ele foi. E as coisas passadas foram morrendo para que as coisas novas nascessem. Com isso, não foi só José que foi abençoado, mas toda a sua família e o povo de Deus, que não passou fome quando todos os outros estavam passando fome. Então, essa é a ministração dessa noite. Amém, queridas? Agora, peguem o seu pão e o seu suco e nós vamos selar essa palavra com a ceia. Então, vamos lá. O texto está em João 6, o versículo 53 e 54. Pegue o seu pãozinho. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela liberdade que nós temos, Pai, de falar do teu evangelho. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu tempo, Senhor, que é certo, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu tempo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar sobre isso. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, e te bendigo, Pai. Eu agradeço, Senhor, essa oportunidade, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, e consagro, Senhor, esses elementos da ceia a Ti, Senhor. E peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha, Senhor, gerar vida, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que venha, Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, quando nós comermos esse pão, Senhor, e tomarmos esse suco, Pai. Que venha gerar vida, Senhor, nas nossas vidas, Pai.
Porque na tua palavra está escrito, Senhor, que se a gente não comer da tua carne, Senhor, e não beber do teu sangue, Senhor, nós não temos a vida, Pai. Está escrito que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e o Senhor vai ressuscitar no último dia. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por essa comida verdadeira, Senhor, e essa bebida verdadeira, Senhor, que nos traz vida, Pai. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que nós recebemos a vida de Jesus nesse momento. Amém. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu consagro esse suco a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que esse suco, Senhor, venha, Pai, nos purificar, Senhor. Tirando, Senhor Deus, todas as folhas secas, Pai. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não é mais, Senhor Deus, para nós estarmos, Pai. Todos os ambientes e lugares, Pai, que o Senhor não deseja mais que nós estejamos, Pai. Que nós venhamos a sair, Pai, desses lugares. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que todas as folhas que estão presas, Pai, porque a nossa vontade, a vontade da alma, Senhor, não está deixando cair, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que essas folhas secas, Pai, venham cair, Pai, para que as novas possam nascer. Eu oro, Senhor Deus, nesse momento e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Podem beber todos. Amém. E obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus.